Uma mulher desesperada resolve divulgar as imagens em que é estuprada pelo próprio marido. Ela é Juliana Riso. Ele, o empresário Ricardo Pena Pereira. A estudante era constantemente agredida e até ameaçada de morte. É mais fácil eu usar essa mão aqui, ó, pra te esfaquear. As agressões começaram quando ela estava grávida de apenas 3 meses. De repente, ele começou a me dar um monte de soco. Isso dentro do quarto dele. Até que, por conta de uma depressão, Juliana começou a fazer uso de medicamento controlado e, enquanto dormia, era abusada pelo marido. Ele me acordava à força, me arrastava pela cama. Cheguei a acordar e ter lençol sangrando. Ricardo foi preso em Praia Grande, litoral de São Paulo. Não pague para ver. Não acho que vai mudar, sabe? Não cometa o erro que eu cometi. Insistindo em ter uma família e por pouco, né, que eu não deixo meus filhos sem mãe. Então, quando o abuso é dentro de casa, aí o negócio realmente está escalando numa situação inexplicável. Eu vou falar boa noite para a Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite. Obrigado pela sua coragem, porque a gente está falando do ex-marido, Sim. pai de um filho seu, né? Sim. Como que você conheceu o seu ex-marido? Conheci ele através de amigos em comum, Sim. num churrasco. Inicialmente era uma pessoa muito legal. Começamos a nos relacionar. E foi um começo de namoro muito bacana. Ele não era agressivo? Não. Era um homem maravilhoso. Quando que foi a gente vai logo para os fatos. Quando que foi o primeiro sinal que o homem era agressivo? Olha, aos 3 meses de gravidez, no Dele. dia do meu aniversário. Você estava grávida do filho dele. Sim. Era aniversário seu? Isso. Por que ele te agrediu? Quer dizer, não que tenha um motivo, né? Não. Eu realmente... Zero motivo. Não existe nada na vida que seja motivo. Mas na cabeça da pessoa, qual foi o motivo? Nós morávamos no litoral, Sim. Viemos para São Paulo, curti meu aniversário com amigos, e esses amigos dele fizeram uma piada que ele não gostou. Uma brincadeira. E sabe quando você está num ambiente com som alto, todo mundo dando risada e você Sim. sorri? Sim. Ele disse que eu estava rindo dessa piada que fizeram. Ele saiu me puxando, desceu a serra dirigindo que nem um louco. Ah. Chegou em casa, começaram as agressões. Você é grávida? Grávida. Você denunciou? Nesse momento, não. Porque depois, no dia seguinte, pediu desculpa? Não, eu saí da casa dele. Eu fiquei muito assustada. Eu nunca tinha passado por algo parecido. E até então, eu tinha uma pessoa maravilhosa do meu lado. Gente, que loucura. Virou. Eu não entendi porquê daquilo, entendeu? Sim. Aí foi onde eu comecei a cair em depressão, sabe? E grávida? Grávida, perdendo minha mãe, que já estava com Alzheimer, um câncer terminal. Então, assim, toda desestruturada. Não tinha condição. E, bom, e aí você começou com alguns remédios? Isso. Grávida? Não. Não. Passei a gravidez sofrendo agressões verbais, psicológicas, patrimonial, né, que eu também não podia mais Sim. trabalhar, e ele tinha o controle de tudo. De tudo. Não me permitia trabalhar fora também. Então, eu estava ali com a minha vida entregue Sim. a ele. Vulnerável Não de tinha novo. direito, Vulnerável. não tinha direito de nada. Meu filho nasceu, eu tive uma complicação pós-parto, fiquei 14 dias internada, tive sepse. Nossa, amiga, foi Minha difícil cesárea essa fase, hein? foi. Minha mãe já no estado terminal, Nossa. sofrendo dentro de casa, tudo acontecendo. Foi onde eu comecei a ter muita depressão, muita crise de ansiedade. As crises de ansiedade começaram durante a gravidez. Que ele sempre teve uma direção muito agressiva, então eu passei a ter medo de estrada, medo de velocidade, de estar dentro de um carro, medo de tudo. E isso foi se agravando. Chegou um ponto que eu falei para ele, olha, eu preciso de ajuda. Minha vida está preto e branco. Eu estou numa depressão que eu não consigo dar um passo adiante. E eu já estava ciente que eu tinha que sair daquele casamento. Só que eu me via travada. Eu não sabia como dar um primeiro passo para sair daquilo. Né? Sim. E eu também não tinha coragem de falar para ninguém do que eu estava passando. Eu tinha muita vergonha. Para mim era um assunto muito delicado. Minha família, a gente nunca falou assim abertamente sobre sexo, nada. Tá. Minha mãe já era uma senhora de idade, então nunca tive com quem conversar. Então, falar sobre aquilo, Já era pedir difícil. ajuda para minha família era algo terrível. Então, eu guardei isso E comigo. você começou a tomar uns remédios. Isso, pedi ajuda
Ele adorou. Ele adorou. Por que ele adorou? Ele adorou, ele começou a dar risada e falou, vou te dar uma camisa de força rosa, vou Achou fazer engraçado. um quartinho. Ah, porque tem isso também, que os homens adoram falar que a mulher é louca, né? É o gaslighting. Tem o modo de assopra, né? Gaslighting, Primeiro te trata como uma princesa, depois te ofende, te Gaslighting. humilha. Você começa a duvidar do que você está vivendo, se você está maluco ou não. E não, e detalhe, você acabou de dar luz, né? Exato. E usam o seu momento mais vulnerável, né? Que é a Sempre. gravidez. E com o bebezinho ali no quarto do lado, e o medo? Sim, sim. E o medo? Não, mas meu filho com 1 mês, ele nos mandou para a rua umas 4 vezes. Ele o quê? Nos mandou para a rua, para fora da casa dele, porque a casa era dele e ele tinha o prazer de falar para a funcionária colocar minhas coisas e dos Nossa, meus devia filhos ter ficado, você sabe, né? em saco de lixo. Infelizmente, devia ter ficado. Né? E eu cheguei a dormir com meu filho recém-nascido dentro de carro, porque Olha eu não isso. tinha coragem de pedir para... Não pode fazer